Vamos a uma palavra, meus irmãos. Abra sua Bíblia, por favor. No primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Enquanto você procura, nós também avisamos que a partir de amanhã e sábado nós teremos o nosso seminário de ensino, que é o SEADMA, que o assunto será sobre oração. Então, você que deseja participar, são momentos de aprendizado e edificação. Você tem liberdade de participar. É o nosso seminário anual de ensino. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Verso de número 1. Tem uma palavra para o coração da igreja esta noite. Diz assim, 1 de Reis, capítulo 17, verso 1, diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Verso 8 e 9. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e detenha-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Amém. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. Também oramos, Senhor, por cada pedido de oração aqui depositado esta noite, que o Senhor possa atender, que o Senhor possa abençoar, e que esta palavra venha encontrar o coração de todos nós, e que possamos sair daqui edificados. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o profeta em questão aqui é o profeta Elias. Elias, ele surge em um período muito crítico da história de Israel, durante o reinado de um rei chamado Acabe, um dos reis que, segundo a Bíblia, mais perversos que Israel já teve. Acabe, ele governava o reino do norte, e influenciado pela sua esposa, que a Bíblia dá o nome de Jezabel, levou a nação, o povo, a um profundo afastamento de Deus e das coisas de Deus. Jezabel, na verdade, era uma princesa fenícia, adoradora de um deus pagão chamado Baal. Esse deus, ele era frequentemente, ao longo da história, associado à fertilidade, à colheita. Sob a influência de Acabe e de Jezabel, em Israel foi então instituído a idolatria a este deus pagão, promovendo então esta adoração constante em Israel. Acabe e Jezabel também desempenharam uma grande perseguição contra os profetas do Senhor. Veja que a Bíblia vai nos contar que a idolatria, ela se espalhou rapidamente na nação de Israel, e o povo de Israel, que havia sido escolhido por Deus
para ser luz entre as nações, agora estava se misturando com práticas pagãs, entristecendo o coração de Deus. Como consequência desse afastamento de Deus, Deus levanta esse personagem aqui, chamado Elias, para confrontar Acabe, para anunciar juízo contra este rei e também juízo sobre a terra, porque diz a Bíblia que Elias se levanta e ele vai profetizar uma prolongada seca na terra de Israel. E essa seca não era apenas um evento climático, mas um golpe direto na crença em Baal, pois esse falso Deus era considerado o responsável da fertilidade da terra pela chuva, assim eles acreditavam. Ao proclamar essa palavra de juízo, Elias coloca a sua vida em risco. Por quê? Porque Acabe e Jezabel não aceitariam facilmente essa afronta contra os seus deuses e tentariam eliminar o profeta Elias. É nesse contexto, meus irmãos, que Deus orienta Elias a se esconder junto ao ribeiro de Querite, onde ele, como diz a Bíblia, o texto que lemos, seria sustentado de maneira sobrenatural. Esse período aqui de isolamento e provisão divina foi essencial para moldar o caráter, para moldar a fé de Elias e prepará-lo para desafios maiores no futuro. Pastor Cleiton, o que esse texto está nos apresentando? Esse texto aqui nos revela que Deus sempre terá um plano, um escape em meio a momentos de crise. Elias precisou confiar, irmãos, totalmente no Senhor, pois a sua sobrevivência dependia exclusivamente do cuidado divino. Da mesma forma, nós hoje enfrentamos situações onde enxergamos a solução, não encontramos uma saída, mas muitas vezes nós chegamos a pensar, a acreditar que Deus nos abandonou, mediante ao cenário que nós estamos vivendo. Mas a história de Elias nos prova que em meio à crise, que em meio à perseguição, que em meio aos embates da vida, que em meio às afrontas do nosso adversário, em meio a tempos difíceis, Deus sempre mostrará um caminho. Veja que Elias se levanta profetizando, dizendo: não vai mais chover, segundo a minha palavra. Isso foi uma afronta para Acabe, isso foi uma afronta para Jezabel, que acreditavam na fertilidade vinda através da chuva, mediante a adoração a Baal. Então, antes da perseguição começar a atingir a vida de Elias, a Bíblia diz que Deus vai falar com o profeta. Por quê, pastor? Porque todas as vezes que você se encontrar em um momento de crise, em um momento de problemas, em um momento de dificuldade, em um momento de perseguição, a voz de Deus será o escape para a sua vida. Só que tem um detalhe: Deus, ele não vai apenas falar algo aleatório, porque todas as vezes que Deus fala, é para um propósito. Então o cenário é esse: Elias está sendo perseguido agora, Elias vai ser caçado agora, Elias vai ser afrontado agora, mas a voz de Deus vem e diz: vai para o ribeiro de Querite, porque ali eu vou te sustentar. Pastor, o que a Bíblia está nos ensinando? Que sempre Deus mostrará um caminho em meio à crise. Deus sempre mostrará um escape em meio às batalhas
batalhas, Deus sempre mostrará uma direção em meio aos desafios da vida. Olha para a Bíblia, irmãos. A Bíblia diz que Deus olhou para Israel, enquanto Israel estava saindo do Egito, se depararam com o Mar Vermelho à frente, o exército de Faraó vindo por detrás. Moisés foi consultar a Deus e a voz de Deus é essa: diga ao povo que marche. Mas Senhor, tem um mar à frente, diga ao povo que marche. Não pediu uma direção, eu estou te dando a direção é para frente, a direção é avançar. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, Herodes ficou perturbado e mandou matar todas as crianças, mas Deus falou com José e disse: pega a tua família e vai para o Egito. Por quê? Porque em meio à crise, em meio ao levante do diabo contra a nossa vida, Deus sempre promoverá um caminho para escaparmos. Deus sempre promoverá um caminho para escaparmos. Sabe o que é mais lindo? Você só está aqui esta noite porque Deus proveu um caminho para que você pudesse escapar. Porque se fosse ao contrário, o diabo já teria ceifado a tua vida, o diabo já teria destruído a tua casa, o diabo já teria destruído a tua família, teus sonhos e projetos. Mas se você está aqui, é porque no meio da maior luta da sua vida, Deus te direcionou um caminho, você andou por ele, e aqui você está, sendo guardado, sendo protegido, sendo abençoado, sendo sustentado. O maligno não pode tocar em você, porque para aqueles que Deus dá uma direção, Deus também preservará. Quem recebe esta palavra esta noite, diga para quem está do seu lado, olhando bem dentro do olho dessa pessoa: no momento da crise, ouça Deus, porque Deus mostrará um caminho. Deus mostrará um caminho. Quando Elias anunciou a seca, ele sabia que isso traria consequências severas, não apenas para o povo, mas também para si mesmo. No entanto, meus irmãos, Deus já havia preparado um escape. Pastor, o que você está pregando essa noite? Talvez você só está vendo a crise batendo na tua porta. Talvez o que está visível para você é só o problema. Talvez o que está visível para os seus olhos é apenas a dificuldade, mas você não está vendo o que? Deus já preparou o escape para você, Deus já preparou o livramento para você, Deus já preparou o milagre para você. Tem alguém que crê comigo nesta palavra? Deus já tem preparado o escape para a tua vida. Aplauda o Senhor se você deseja. Aleluia, aleluia. Isso nos ensina que mesmo nas dificuldades, Deus nunca nos abandonará. Às vezes enfrentamos crises financeiras, problemas familiares, desafios na nossa fé, mas o Senhor sempre abrirá e mostrará um caminho. Por quê, pastor? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Pode não ser, irmão, do jeito que a gente espera, pode não ser do jeito que a gente acha, porque muitas vezes a gente quer colocar Deus na nossa forma e dizer: não, para eu escapar dessa é só se for por esse caminho. Mas Deus já tem preparado outro caminho que você nem imagina, porque Ele é fiel. Nesse deserto, Elias não apenas sobreviveu, mas ele experimentou a provisão sobrenatural de Deus. E isso nos lembra de uma verdade: qual? Vale a pena confiar nos caminhos do Senhor, porque Ele sempre nos sustentará de formas que nós não imaginamos. Agora tem um detalhe: Elias profetiza, não vai chover. De repente Deus fala: escapa pela tua vida, vai até o ribeiro do Querite, porque lá eu vou te sustentar. Agora tem um detalhe: como é que Deus vai fazer? A Bíblia diz, verso de número 4 e verso de número 6, diz a Bíblia: beberás da torrente. Ou seja, ele está às margens do ribeiro, então a água está garantida. Mas e o alimento, pastor? O alimento vai vir de que forma? Aí o texto diz:
e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Aleluia. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e ele bebia do ribeiro. Aleluia. Pastor, o que a Bíblia está nos apresentando esta noite? Em tempos de crise, em momentos de dificuldade, Deus é poderoso para utilizar meios inesperados para fazer o impossível na nossa vida. Irmãos, é curioso que Deus escolheu corvos para alimentar Elias. Veja que não é outro pássaro, são corvos. Esses pássaros são conhecidos por serem onívoros, ou seja, no seu cardápio, além de vegetais, também há a presença de carne. Mas se você for pesquisar, esses pássaros também têm algumas características. Por exemplo, eles são egoístas, mas naquele momento eles se tornaram instrumentos da providência divina para Elias. E Deus diz: os corvos vão te trazer pela manhã e ao entardecer pão e carne, carne e pão. Quem está provendo a comida para Elias? Deus. Todas as refeições, de manhã e à tarde, Deus está provendo, mas o cardápio é o mesmo, pão e carne, nada além disso. Pastor Cleiton, mas por que o cardápio não mudou? Porque quem está fornecendo alimento é Deus, e Deus é poderoso. De manhã podia ser pão, mas de tarde podia ser alcatra. De manhã podia ser pão, mas à noite podia ser algo diferenciado. Deus é específico. De manhã, pão e carne. À tarde, pão e carne. Se é Deus que está mandando o cardápio, por que não há uma variação no cardápio? Sabe por quê? Porque Deus sabe exatamente o que você precisa para se manter de pé. Deus sabe exatamente o que você precisa para se manter de pé. Muitas vezes o que nos mantém de pé não é o que queremos, o que nos mantém de pé é o que Deus está nos dando. Muitas vezes o que nos mantém de pé não é aquilo que desejamos, o que nos mantém de pé é aquilo que Deus já liberou sobre a nossa vida. Só que eu fico preocupado, porque tem gente que olha o cardápio limitado e diz: por que é que Deus não melhora isso? Por que é que Deus não faz melhor? Aguarda, espera, porque para esse momento é pão e carne, é carne e pão. Mas descansa o teu coração, você não vai morrer nas margens desse rio, Jezabel não vai matar você, Acabe não vai te achar, porque Deus te escondeu e é Ele que está te sustentando. Quem crê nessa palavra, quem recebe esta palavra, diga para quem está do seu lado: o cardápio é Deus que escolhe. Diga isso. É pão e carne. Pastor, por que não mudou? Porque Deus é específico, Ele sabe o que você precisa. Deus ordenou aos corvos que alimentassem Elias. Só que a Bíblia dá um detalhe, pastor Aguiar, e nós amamos os detalhes. Deus diz assim: eu ordeno aos corvos que te alimentem ali. Ali onde, pastor? No ribeiro. Então tem um detalhe. Qual? Existem pessoas que perdem a provisão e a bênção de Deus porque saem do lugar que Deus mandou ficar. Existem pessoas que não recebem o que Deus quer mandar porque andam pela sua própria cabeça, se movimentam por aquilo que acha que tem que ser. Mas Deus diz: Elias, enquanto você permanecer ali aonde? Onde eu te mandei, onde eu te coloquei, onde eu te estabeleci, descansa o teu coração. Não vai faltar o pão, não vai faltar a carne, não vai faltar a provisão. Pastor, o que eu faço para ter a provisão de Deus constante sobre a minha vida? Permanece aonde Deus te mandou ficar, permanece aonde
onde Deus te mandou ficar. Não anda pela sua própria cabeça, para lá ou para cá. Antes de levantar o teu pé, aguarda a direção de Deus, porque aonde Deus manda ir, Deus garante a provisão. Você crê nesta palavra? Aplauda o nome de Jesus esta noite. Quem decide sair do local que Deus mandou ficar, não contará com a provisão que Deus vai mandar. Os corvos levavam a comida aonde, pastor? No endereço que Deus determinou. Se Elias sai da posição, não recebe a provisão. Pastor, eu quero garantir a provisão de Deus sobre a minha vida. Então siga o que Deus mandou. Se é para ficar, fica. Se é para ir, vai. Mas não saia do centro da vontade de Deus. Porque enquanto você anda pelo caminho que Deus estabeleceu, não vai faltar pão, não vai faltar carne, não vai faltar água, não vai faltar a bênção de Deus sobre a tua vida. Pastor, você disse aí que os corvos são carnívoros também. Além de comer frutas e vegetais, eles também são carnívoros. Então eles são omnívoros. Essa é a expressão. Pastor, então se o corvo come carne, ele não comeu a carne que Deus mandou levar para Elias? Não comeu. Por quê, pastor? Porque é simples. Os corvos não comeram a comida de Elias. Por quê, pastor? Porque é de Elias, irmão. É de Elias. Pastor, o que você está pregando essa noite? Exatamente isso que você entendeu. Aquilo que é para você, corvo nenhum vai devorar. Eu sinto a presença do dono da casa aqui essa noite. Levanta uma das suas mãos, porque eu profetizo sobre a sua vida. Aquilo que Deus determinou para você, ninguém vai roubar de você. Aquilo que Deus preparou para a tua vida, corvo nenhum vai tirar de você. Deus abriu o mar vermelho para Israel passar. O exército de Faraó tentou passar, Deus matou, porque a porta que Deus abrir para você tem teu nome, e só você vai passar por ela. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, ele chegou para ungir a Davi. Foi preparado um banquete e ele disse: ninguém se assenta na mesa enquanto Davi não chegar em casa. A cadeira que é para você, ninguém vai sentar na tua frente. O que Deus preparou para a tua vida é teu, é teu, é teu, é teu, é teu. Tem alguém que crê nesta palavra? Aplauda o nome de Jesus e glorifique a Ele esta noite. Você consegue imaginar o corvo tendo que levar comida para Elias? Aleluia. Uma comida que talvez lhe apeteceu o paladar, mas não é dele, é do profeta, é de Elias. Então descansa o teu coração. Pastor, parece que está tudo dando errado, tudo contribuindo para mim andar cada vez mais para trás. Fica tranquilo, irmão, a bênção que tem teu nome não vai caber em outra pessoa. É para você, é para você, é para você. Eu profetizo nesta noite sobre esta igreja, do púlpito à porta, à galeria, o que Deus reservou para você esse ano. Podem até tentar, podem até manipular, vão tentar puxar teu tapete. Deixa trabalhar. Eles não sabem que tem alguém maior trabalhando por você. Eles não sabem que tem alguém maior trabalhando em teu favor esta noite. Aleluia, aleluia. Os corvos não comeram a comida de Elias. Por quê? Porque aquilo que é de Elias, ninguém vai tirar. Agora tem um detalhe. O recurso que vai te manter de pé vai vir de onde você menos imagina. Você acha que Elias imaginou que corvos iriam trazer a comida? Mas Deus disse: é os corvos. Muitas vezes nós esperamos que Deus haja de maneiras possíveis. Nós queremos colocar Deus dentro das nossas possibilidades, mas Deus trabalha de um jeito diferente. Deus pode usar
pessoas improváveis e circunstâncias inesperadas para te abençoar. Eu repito esta noite, quem tem fé receba, Deus usará pessoas improváveis, circunstâncias inesperadas para te abençoar. O importante é entender que Deus usa o improvável, Deus usa o inesperado, porque Ele está no controle de todas as coisas. Agora tem um detalhe, Elias pegou essa senha, irmão. Qual, pastor? Se eu ficar aqui, não mudar a posição, o corvo vai vir de manhã e à tarde. Se eu ficar aqui e não mudar a posição, o corvo vai vir, vai trazer pão, vai trazer carne, e o ribeiro está aqui. Deus olhou e disse: folgado. Você entendeu? Que se não sair da posição, a provisão vem? Então eu vou permitir um desconforto. Qual o desconforto? Está no texto. E o ribeiro, passados não muitos dias, secou, porque não chovia sobre a terra. Deus permitiu um desconforto. Por quê, pastor? Porque Elias estava acomodado, irmão. Água do ribeiro, corvo trazendo pão e carne 2 vezes ao dia, está tudo certo. Você sabia que tem gente que se acomoda? Sabia que tem gente que olha para a água do ribeiro, vê o corvo trazendo o pão e a carne e diz: por mim pode ficar assim, o tempo que for, está tudo certo. Só que tem um detalhe, Deus tem mais para você, Deus tem mais para a tua vida. Só que se você não perceber e tomar uma decisão, Deus vai permitir um desconforto. Elias entendeu que enquanto estivesse ali, estaria confortável, porém Deus queria usar o profeta em outro lugar, e o ribeiro que o sustentava secou, e isso ocasionou o que, pastor? Forçou o profeta a seguir adiante. Pastor, o que você está pregando essa noite? Deus permite alguns desconfortos na nossa vida, para que o seu propósito seja alcançado na nossa vida. Deus poderia ter mantido o riacho cheio, mas Ele queria Elias em outro local. Muitas vezes, irmãos, nós estamos acomodados diante de uma bênção que já recebemos há tempo, mas Deus quer te levar para um nível mais alto. Deus quer te colocar em uma posição mais elevada, e muitas vezes, para isso acontecer, Deus permite alguns desconfortos. Ele permite o vento soprar, Ele permite o cenário mudar, para que possamos entender que Ele tem mais para a nossa vida, que o local aonde nós estamos no momento, não é para sempre. Deus tem mais para a nossa história. Às vezes nós enfrentamos desconfortos que nos forçam a mudar. O que parecia seguro de repente desaparece, e nós somos obrigados a dar novos passos. Isso não significa que é o diabo trabalhando, isso não significa que são os demônios atuando. Muitas vezes é o próprio Deus secando o ribeiro, para fazer você sair da inércia, para fazer você sair da posição estática e levantar o teu pé e ir mais para frente, porque se depender da gente, muitas vezes a gente morre no local que a gente está, se tiver confortável. Mas Deus conhece o nosso presente e também o nosso futuro, e Ele sabe que mais para frente tem uma porta que você ainda precisa passar, tem uma cadeira que você ainda precisa sentar, tem uma bênção que você ainda precisa receber, tem uma pessoa que vai ser abençoada através da tua vida. Então Deus permite alguns desconfortos para que a gente possa avançar, porque Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. O ribeiro secou, o corvo não veio mais, e agora Elias precisa se levantar. Aí diz a Bíblia, aqui eu começo a encerrar, diz a Bíblia que veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai até Serepta. Diz a Bíblia que Deus falou: permanece ali,
porque onde eu ordenei, ali há uma mulher viúva que te dê comida. Irmão, o tempo em Israel era de sequidão. O tempo em Israel era de escassez. Aí vem a Bíblia e nos diz que após o ribeiro secar, Deus enviou Elias para a casa de uma viúva em Sarepta. Isso mostra que o propósito divino sempre se estenderá além daquilo que nós estamos vendo. Muitas vezes nós estamos focados no que perdemos e esquecemos que aquilo que Deus tem preparado é maior, é melhor. Por quê? Porque Deus não faz nada igual, Deus só faz melhor. Levanta Elias, e diz a Bíblia que Elias levanta e vai para a casa da viúva. E aqui eu começo a encerrar. Deus mandou Elias para a casa da viúva, porque o ribeiro secou, não havia mais pão nem carne, então o sustento no ribeiro cessou. Mas na casa da viúva também haveria provisão. Pastor, o que a Bíblia está nos ensinando? Deus mandou Elias do ribeiro para a casa da viúva. Elias ir ao ribeiro representava Deus direcionando e provendo o seu sustento. Deus mandou Elias ir ao ribeiro, e lá Deus proveu o sustento. Deus mandou Elias ir à casa da viúva, e lá Deus também proveu o sustento. Por quê, pastor? Porque se você seguir a direção, Deus garantirá a provisão. Tem gente que bate cabeça de um lado para o outro atrás da provisão, e não acha, porque não está seguindo a direção. Deus falou, vai para o ribeiro, lá Elias foi sustentado. Deus falou, vai até a casa da viúva, lá Elias foi sustentado. Por quê? Porque quem segue a direção, Deus garantirá a provisão. No ribeiro era pão e carne e água. Na casa da viúva, aí o cardápio mudou. Era farinha na panela e azeite na botija. O que isso revela, pastor? No ribeiro, pão, carne e água. Na casa da viúva, farinha na panela, azeite na botija. A provisão dos dois locais mudou, mas o provedor é o mesmo. Pastor, o que você está pregando essa noite? Talvez você está preocupado. Se eu sair daqui e ir para lá, o negócio vai mudar. A empresa é diferente, os funcionários diferentes, a metodologia diferente. Deus mandou você ir? Mandou. A provisão pode até mudar, mas o provedor vai continuar sendo o mesmo. O mesmo. No ribeiro, pão, carne e água. Na casa da viúva, farinha na panela e azeite na botija. A provisão mudou, mas o provedor continuou sendo o mesmo. Eu encerro, não vou mais além. Fica de pé onde você está agora. Elias desfrutou do cuidado de Deus em todos os locais que esteve. Por quê, pastor? Porque seguiu a direção. Se você não guardou nada do que eu preguei, guarda isso. Guarda isso. Siga a direção que Deus está dando. Porque se você andar pelo caminho que Deus estabeleceu, não te faltará nada. Porque aonde Deus manda você ir, Ele garante presença com você, provisão para você, livramento para você. Eu estou pregando para pessoas aqui essa noite que estão diante de uma decisão a tomar. Pastor, o ano começou e eu preciso tomar algumas decisões na carreira, na vida material, na vida profissional. Não tome nenhuma decisão precipitada. Elias está vivendo um caos, perseguição, afronta. Acabe e Jezabel querendo matá-lo,
mas ele não se movimentou sem antes Deus dizer: vai para o ribeiro. Quando o ribeiro secou, você não vê Elias desesperado: e agora? Meu corvo de estimação. Era pão e carne todo dia. Você não vê isso. O ribeiro secou, na mesma hora Deus falou. Aleluia. Se o ribeiro secou, é porque Deus quer te levar para um novo nível de fé e provisão. Agora tem um detalhe: não se movimente sem antes Deus falar. Pastor, por que você está pregando sobre isso essa noite? Porque eu já pastoreei pessoas que por causa de uma decisão fora da vontade de Deus, destruiu família, destruiu carreira, destruiu vida financeira. Deus está dizendo: descansa o coração e aguarda a direção que eu vou te dar para os seus passos. Eu quero orar com você essa noite, por você que chegou a esse culto e diz: pastor, eu estou aguardando e preciso de um direcionamento de Deus. Pastor, eu me graduei, eu me formei, eu investi, eu tomei uma decisão, mas eu preciso de uma direção de Deus. Se essa palavra falou ao seu coração, sai do teu lugar e vem aqui no altar. Eu quero orar por você agora. Deus te dará a direção, Deus te mostrará o caminho, Deus te mostrará aonde está o ribeiro, Deus te mostrará aonde está o pão, Deus te mostrará aonde está a carne. Você não andará em dúvida, Deus direcionará o caminho para você. Aleluia.